Olá, graça e paz. Continuando essa série de reflexões sobre a Bíblia Sagrada, eu gostaria de ler um pouco sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, com o seguinte título: O justo viverá pela fé. Eu vou repetir: o justo viverá pela fé. Num texto que eu gosto, diz assim a palavra de Deus: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar ou recusar, a minha alma não tem prazer nele. Gostaria de ler Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou pela fé. Eu entendo que como deve ser a vida do justo ou do justificado pela fé em Cristo. O texto nos ensina e mostra as consequências e o fruto da fé. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos, em outras versões, tenhamos paz com Deus. Então, o fruto da fé é a paz com Deus. Não é uma paz efêmera deste mundo, como o mundo aí anda procurando. É uma paz plena, real. Uma fé que não transforma as nossas vidas e as relações não é fé genuína ou verdadeira. A base fundamental da ética cristã e a ética paulina é a vida entregue a Deus. O andar do cristão, do crente, é em amor. É possível quando se faz vestido de Jesus Cristo, quando se vive a ética do amor, o Senhor da vida. Os relacionamentos são vividos e as decisões tomadas tomando como base a nossa relação com Cristo e não motivos egoístas. Em uma época em que muitos caminhos estão sendo oferecidos como alternativas para se chegar a Deus, o texto em Paulo ensina que o único meio da salvação e comunhão com Deus é através de Jesus. Em uma época de vazio existencial, psicológico, Romanos, texto de Paulo, afirma e ensina que a vida em Cristo é significativa e repleta, plena de bênçãos. Numa época de relativismo ético, em que as decisões são tomadas pelas pressões do momento, o texto paulino em Romanos nos ensina que a ética do amor que Deus demonstrou em Cristo. Nossa relação com Cristo, nosso viver no Espírito e nossa entrega completa a Deus fazem com que as decisões sejam mais equilibradas, pois são tomadas à luz
da vontade de Deus. Os valores humanos são mais realçados quando nos relacionamentos com Deus. Se queremos conhecer bem o homem, precisamos conhecer bem aquele que nos criou. Conhecer a Deus é conhecer também o homem e viver uma vida de relações equilibradas a partir do outro. Reconhecer Deus na face do outro. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo, o crente, o cristão, ele não vive segundo as óticas deste mundo, segundo o status quo deste mundo, segundo as suas verdades. Ele tem a sua própria verdade, que é a verdade em Cristo. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O justo vive pela fé, porque ele não olha para as circunstâncias ao seu redor. Ele não olha as insoluções e as inadequações desta vida, a temporalidade da vida, a superficialidade das relações. Ele molda a sua fé, deposita a sua fé, a sua confiança naquele que a Bíblia diz em Hebreus que é autor e consumador da nossa fé. O justo vive pela fé, porque ele confia plenamente em Deus, espera em Deus, como diz o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará ou realizará. Então o justo vive pela fé. O tzadik, o justo, o piedoso, o temente a Deus, ele vive segundo as circunstâncias pelas quais Deus colocou na sua vida. Ele se contenta com tudo aquilo que Deus dá e reserva para a sua vida. O justo vive pela fé, porque ele entende que todas as coisas colaboram, corroboram ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós, eu e você, caríssimos, caríssimas irmãs, meu caro internauta, que nós tenhamos essa plenitude de fé e vivamos pela fé em Cristo Jesus. Amém.